Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre circuito de corrente alternada, geradores, indutores, resistores e capacitores em circuitos de corrente alternada. As leis de Kirchhoff, como nós tínhamos visto, continuam tratando qualquer tipo de problema em circuitos. Então, novamente, nós vamos ter aqui a soma algébrica das tensões instantâneas aplicadas em uma malha fechada é igual à soma algébrica das contratensões instantâneas na mesma malha. A soma algébrica das correntes instantâneas que fluem através de um nó é nula. Mesmo sendo um gerador agora alternado, isso vai valer. Num dado instante, nós vamos ter uma corrente circulando que nós vamos arbitrariamente colocar nesse sentido alfa. E vamos descrever o que acontece. Como nós sabemos, você circuita pelo gerador com uma tensão E. E a corrente que você coloca aqui como alfa passa pela resistência criando uma contratensão que é descrita pela corrente vezes a resistência, chega ao capacitor carregando o capacitor com uma contratensão que é a carga dividido pela capacitância, lembrando que isso é a tensão que está se acumulando no capacitor num dado instante, e atinge o indutor com a variação da corrente em função do tempo vezes a característica física do indutor, que é a indutância, formando o que? Uma contratensão. Então essa é a equação segundo o que a gente aprendeu nas leis de Kirchhoff, não mudou nada. Vamos analisar então no resistor o que está acontecendo. Então, nós vamos ver pela lei de Kirchhoff que a tensão do gerador tem que ser igual à soma das contratensões. A tensão de um gerador pode ser descrita aqui como sendo V do gerador em função do tempo, um valor máximo em função de seno de ωt, ou seja, oscila como um seno. No resistor, então, você vai ter uma corrente que é o quê? A tensão instantânea dividido pela resistência. E a tensão instantânea é descrita por essa função. Portanto, você tem aqui a descrição da corrente. O que nós percebemos é que a tensão e a corrente se apresentam juntas, em fase, ou seja, não existe nada aqui que envolva uma mudança ou um atraso da corrente ou um adiantamento da corrente em relação à tensão. Então, em termos fasoriais, ou seja, colocando aqui o fasor, ou seja, um vetor que gira no tempo, descrevendo a tensão aqui, e um outro fasor, que é a corrente, nós vemos que os dois estão em fase e num dado instante, instante T1, eles estão aqui, por exemplo. Então, os dois estão juntos. Então, essa é a descrição do comportamento da corrente instantânea no resistor. Quando nós vamos analisar o capacitor, nós percebemos que a tensão no capacitor ela é associada ao quê? À carga que está naquele instante dividido pela capacitância, que é uma característica geométrica. Novamente, nós vamos ver a contratensão no capacitor. O gerador continua sendo o mesmo. Então, eu coloco aqui que a tensão instantânea que está aparecendo nesse momento que eu estou analisando é a carga instantânea dividido pela capacitância. Mas eu quero saber qual é a corrente que está fazendo esse carregamento. Então, eu quero ver como a carga varia com o tempo. Ora, então, pela igualdade, eu tenho que derivar os dois lados da equação em relação ao tempo. A capacitância é igual, ela não muda. Portanto, se eu pego aqui a carga e divido pelo, vejo a variação com o tempo, mando a capacitância para cá multiplicando, eu tenho que ver como a tensão varia com o tempo. Isso vai dar como a carga varia com o tempo. Portanto, eu vou ter aqui a capacitância e a derivada de um seno é o cosseno. Como tem um argumento aqui, a derivada em relação ao tempo, você deriva duas vezes. Você deriva a função de fora e a função de dentro. Então, derivada de seno é cosseno, derivada de ωt é ômega. E aí sai para fora c ômega e aparece a tensão, que é um cosseno. Mas você pode reescrever o cosseno como um seno adicionado de uma fase de π sobre 2. Como você faz isso? Por aquela regra de soma do seno, né? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A.
E aí você vê que cai em cosseno de ômega t, então isto é equivalente a isto. Por que você faz isso? Porque você gostaria de ver a corrente respondendo com a mesma função que a tensão. E nessa hora, você vê que a tua corrente depende do que? Da tensão que está sendo gerada, mas ela está com uma defasagem. Ela está com uma defasagem positiva. A corrente está adiantada em relação à tensão. E se você olhar para essa grandeza e pensar, bom, se eu divido a intensidade da tensão por alguma coisa, eu tenho a corrente, então eu posso entender que essa alguma coisa aqui é a característica que causa a dificuldade de movimento da corrente. Então eu vou chamar isso aqui de o inverso da reatância capacitiva. E vou chamar isso de reatância capacitiva, ou seja, 1 sobre a reatância capacitiva é essa quantidade. E aí eu fico com uma cara semelhante à cara que eu tenho para a resistência. Só voltando aqui, no caso da resistência eu tenho tensão dividido pela resistência. No caso do capacitor eu tenho tensão, novamente, dividido pelo que eu vou chamar de reatância capacitiva. E no diagrama fasorial eu vou verificar que a tensão aparece aqui no tempo ômega-t e a corrente aparece na frente. Ou seja, em geral, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão em qualquer instante que se analise. Pois bem, vejamos agora o caso do indutor. No caso do indutor, eu tenho que fazer a mesma análise, eu tenho que ver a contratensão que aparece no indutor. Nós sabemos que o indutor ele está envolvendo a indutância, que é uma característica física, mas ele depende da taxa de variação da corrente. Isso é que gera essa contratensão. Então eu vou ter que integrar para saber a corrente. Meu objetivo é saber qual é a corrente, não a taxa de variação. Então eu integro agora no tempo. Eu não faço a diferencial, eu integro, é o contrário. Quando você integra, de um lado tem a tensão do gerador, e essa tensão aqui, e do outro lado você tem esse fator que eu estou analisando, só esse, como se tivesse só a indutância. Nessa hora eu verifico que eu tenho que integrar essa função seno. E a integral de seno é menos cosseno. E eu tenho que conservar essas quantidades. Né? O L tem que vir aqui para baixo, dividindo para eu ter a corrente isolada aqui. Então eu tenho que a tensão passa a responder com menos cosseno de ômega-t. E novamente, se você derivou o cosseno de ômega-t e deu seno, que é a tensão que tinha, é porque na hora que você derivou a função primitiva tinha um ômega dividindo, porque a derivada de uma função composta é a função principal, depois a derivada interna. Então esse ômega vai sair para fora e tem que cortar esse ômega com esse para você voltar para essa função primitiva. Então você sabe que essa é a cara da função que você tem da corrente. Mas aí quando você analisa menos cosseno de ômega-t, novamente, você pode usar aquele conhecimento prévio que o seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E você pode escrever esse menos cosseno como sendo seno de ômega-t, agora menos π sobre 2. Por que eu quero isso? Novamente, porque eu quero me aproximar da função geração. Eu quero ter uma cara de corrente similar à função que gera a tensão que promove essa corrente. E aí eu fico com um fator aqui. Aí me lembra a resistência, novamente, uma dificuldade que aparece em função da tensão. Isso aqui vai determinar a intensidade da corrente. E eu, novamente, vou usar o mesmo critério que eu usei no capacitor. Vou chamar isso de reatância indutiva. E vou colocar aqui como XL. No diagrama fasorial, eu vou verificar que eu tenho a tensão num dado instante, girando aqui, mas defasado e atrasado de 90 graus eu tenho a corrente, nesse mesmo instante que eu estou analisando aqui, mostrando o gráfico. E dessa forma eu vejo que a tensão, quando aumenta, a corrente aparece atrasada de 90 graus em relação a essa tensão que está aumentando. Então, analisando agora o conjunto completo, eu vejo que eu tenho
uma contratensão da resistência, uma contratensão do capacitor e uma contratensão da indutância. E descrevo de uma maneira bem idêntica, olha, corrente vezes resistência, corrente vezes reatância capacitiva, corrente vezes reatância indutiva. Quando eu faço agora o diagrama fasorial completo das tensões, eu vou somar essas contratensões, mas de forma vetorial. Então eu tenho aqui a tensão no resistor, que é o VR, tenho aqui a tensão no capacitor e tenho aqui a tensão no indutor. Por que a tensão do capacitor está aqui? Porque aqui está a corrente. Então a corrente está adiantada em relação ao capacitor e está atrasada em relação ao indutor. De quanto? De 90 graus. Então, dependendo dos valores que a reatância capacitiva e a reatância indutiva têm, eu vou ter tamanhos de vetores aqui distintos. Somando vetorialmente esses dois vetores, eu vou ter uma tensão resultante, que vai me dar exatamente o valor que eu vou ter da tensão total. Por quê? A tensão na resistência, a contratensão total. A contratensão no resistor está aqui e aqui é o resultado da contratensão somada do capacitor e do indutor, vetorialmente. Então, vetorialmente, a tensão total, o efetivo que tem nesse circuito está aqui. Ó. O gerador está gerando aqui. Então, eu vou ter uma corrente que está aqui defasada de um ângulo φ, porque a corrente continua em fase com o resistor, mas ela não está em fase com a tensão efetiva que veio da soma das três tensões. E aí eu descubro o quê? Que essa defasagem ela se transforma assim. Eu posso medir, quando eu ligo o circuito eu vou ver a tensão efetiva, que é essa VDT preta, e vou ver uma corrente defasada, atrasada de um ângulo φ. E quanto é esse ângulo? Basta apenas usar o teorema de Pitágoras. Você tem aqui as tensões, você tem que somar ao quadrado, é um triângulo retângulo. Quando você substitui pelas reatâncias capacitivas, indutivas e a resistência, você descobre que tem um fator que promove essa dificuldade de gerar tensão pela corrente, ou a corrente vezes esse fator te dá a tensão. Esse fator a gente chama do que? De impedância do circuito. E ela é caracterizada dessa forma. Então essa é a impedância do circuito. Então vejamos um exemplo aqui. Né? Um circuito RLC tem uma resistência de 600 ohms, uma impedância de 50 mH e uma capacitância de 40 nanofarad e recebe uma tensão de uma fonte CA. A fonte tem amplitude de 80 volts e frequência angular de 44 kRad por segundo. Então determine a reatância capacitiva, a reatância indutiva, a impedância do circuito, a diferença de fase entre voltagem e corrente, entenda-se voltagem que tensão, né? E a amplitude da corrente e a corrente, pergunta-se, né, se a corrente está atrasada ou adiantada em relação à tensão. Então vamos à solução. Está aqui a solução. Reatância capacitiva você calcula dessa forma. A reatância indutiva você calcula dessa forma. A impedância dessa forma. A fase ou a defasagem você calcula pela tangente. Então você já tem os fatores aqui. E a corrente você calcula dessa forma. Reparem aqui que esse enunciado aqui está retificado, tem 3 dígitos aqui, tá? E tem 3 dígitos aqui. E aí se pergunta, bom, então como é que está a corrente em relação à tensão nesse circuito? O φ que eu vou obter, o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão, ou entre a tensão e a corrente, né? Ele é positivo, então a tensão está adiantada em relação à corrente. Eu espero que tenha sido útil essa aula e desejo a todos um bom trabalho. Obrigado.